Olá, hoje eu vou falar com vocês sobre o mapa de editorias. O mapa de editorias nada mais é do que a construção da linha editorial dos seus canais de comunicação. Quando a gente fala de comunicação interna, os nossos canais de comunicação são aqueles canais oficiais pelo qual a empresa repassa a sua mensagem, o seu conteúdo para os seus colaboradores. Mas quando não existe esse conceito de linha editorial, não existe esse mapa de editorias, a comunicação ela acaba sendo reativa. A empresa ela só comunica alguma coisa aos seus colaboradores quando é demandada, quando tem algum assunto que é importante, algum comunicado oficial. Não existe uma comunicação constante, os canais de comunicação não são abastecidos periodicamente. Quando a gente constrói um mapa de editorias, essa organização para captação, apuração e produção dos conteúdos fica mais organizada. Então, vou dar um exemplo. Você tem na sua empresa diversos assuntos que você agrupa em editorias. Então, vamos falar sobre benefícios, vamos falar sobre carreira, vamos falar sobre processos. Isso são editorias. Então, quando você tem essas editorias desenhadas, que pode ter simplesmente esse nome, processos, como pode ter um nome mais lúdico, como melhoria contínua, buscando melhor, né, no caminho de sucesso, aí o nome das editorias vai de acordo com o perfil de cada empresa. Quando você tem essas editorias desenhadas, você acaba procurando assuntos para preencher. Eu sempre dou esse exemplo. Quando você tem uma revista, né, semanal, mensal, dentro daquela revista existem as editorias. Então, toda semana, que seja a periodicidade dessa revista, vai ter lá uma matéria de política, de economia, de geral, de literatura, o horóscopo. Isso são editorias. Então, toda semana, a pessoa responsável por aquela editoria tem que trazer um assunto para o leitor. E essa é a mesma dinâmica na comunicação interna. A pessoa responsável pela editoria de benefícios tem que trazer periodicamente para aquele canal alguma informação de benefícios. Se for de processos, se for de carreira, recrutamento interno, que seja. Então, quando você tem uma editoria desenhada, você busca a informação para preencher aquele espaço. Quando não tem, você fica meio que esperando a informação chegar até você. Então, a minha dica é, quando você nesse processo de construção da sua comunicação interna, da construção do seu diagnóstico, que você vai entender a sua empresa, quando você faz aquele exercício de brainstorm, onde você levanta os seus problemas, as suas dores de comunicação, naquele momento você consegue agrupar e você consegue entender que as dores de comunicação elas estão correlacionadas com algum assunto em comum, que é uma editoria. Quando você clareia essa ideia, você consegue desenhar o seu plano de comunicação em cima da apuração, produção e publicação de conteúdos para cada editoria. Eu espero ter ajudado. Se você quiser saber mais sobre comunicação interna ou sobre como resolver dores de comunicação usando essa metodologia, acesse o meu site, que lá tem bastante conteúdo sobre esse assunto. Obrigada e até a próxima!